Olá pessoal, hoje é dia 7 de abril de 2021. Deus é absolutamente perfeito. Deus é absoluto, íntegro, verdadeiro, imutável, eterno. É a única coisa real, divina, sábia e plenamente feliz. E por essas suas qualidades e características eternamente imutáveis e absolutas é que podemos e devemos colocar toda a nossa fé, acreditarmos nele sem uma única sombra de dúvida. E se a alma é feita à imagem e semelhança de Deus, então é fácil e óbvio chegarmos à conclusão que também temos todas essas características e qualidades dele em nossa alma. Até aí, entender na teoria mental é muito fácil. Penso que qualquer um sabe dessas informações, mesmo porque essa teoria está escrito no livro mais lido do mundo, que é a Bíblia, quando diz que somos feitos à imagem e semelhança espiritual de Deus. Mas o grande problema são os nossos apegos. Os apegados é que sabem na teoria, mas não acreditam porque nunca experienciaram. A teoria não tem valor absolutamente nenhum. E não podem, os apegados não podem acreditar mesmo, porque a teoria reside na mente. E na mente material não existe nenhuma fé, nenhuma virtude e nenhum valor espiritual para poder experienciar as verdades imutáveis do Criador e da alma. Mas, pelo menos, deveriam entender o que está ao alcance da própria mente. Mas os apegados são tão cegos, são tão insensíveis, que não entendem e não percebem o que está ao alcance da própria mente. E não precisa ser estudioso, não precisa ser inteligente para descobrir os próprios erros que os apegados cometem. E não precisa, muito menos, ter estudo, diplomas ou inteligência para descobrir que estão vivendo uma vida absolutamente contraditória, errática, ilusória e falsa. Veja que Deus é absolutamente perfeito. E hoje, a vida dos apegados são absolutamente imperfeitas. E todos os apegados sabem disso, porque eles estão vivendo essa vida absolutamente imperfeita. Veja que Deus é absoluto, é real, mas a vida dos apegados é absolutamente relativa, parcial, condicional, incompleta, fragmentada, dependente, submissa, etc, etc. Mas não tem essa qualidade absoluta, imutável. E todos os apegados têm a consciência dessa vida que estão levando, uma vida absolutamente conturbada, sem absolutamente uma paz plena, uma tranquilidade plena, sem harmonia plena. Veja que a vida de Deus é absolutamente íntegra. Nada se coloca, nada se retira. É absolutamente íntegra. E assim é a nossa alma também. E a dos apegados, a vida mental é absolutamente parcial, inacabada, fraudulenta, pervertida, impura, indigna, desonesta consigo mesmo. Por quê? Porque os quereres apegados são as causas negativas que trazem resultados igualmente negativos para a vida. Isso significa que a pessoa é desonesta consigo mesmo. Porque ela cria causas negativas e colhe consequências negativas. E isso faz com que a vida fique extremamente agitada e conturbada. E todos os apegos e todos os apegados sabem disso, porque vivem essa vida conturbada todos os dias. É estressada, é preocupada, é nervosa, etc, etc, insatisfeita, etc, etc. Continuam a viver dessa mesma forma ilusória. De acordo com a idade de cada um, sempre viveram dessa mesma forma ilusória e não fazem o mínimo esforço para mudar essa situação mental apegada, egoísta e
ilusória. Isso significa que a vida que levam é pura teoria mental, ilusória, mentirosa, e absolutamente desonesta consigo mesmo. Porque a sua natureza é a espiritual, divina, sábia, semelhante ao Criador, mas vive uma vida mentirosa e desonesta porque vive com apego. Deus não te deu egoísmo, ganância, materialismo, nervosismo. Deus não te deu nenhuma negatividade, mas vive essa vida absolutamente oposta à vida recebida de Deus. E não tem a menor boa vontade de querer tirar a própria vida desse mar de ilusões, chamado apego. E isso é um verdadeiro absurdo, porque a pessoa sonha com uma vida divina, mas só emana quereres egoístas e mesquinhos, absolutamente negativos. Com qualidades negativas da sua mente, não se obtém uma vida absolutamente perfeita e divina. A perfeição está na alma, a perfeição está em Deus, e jamais na mente, e muito menos na mente apegada. E mais, Deus é verdadeiro. Todos já ouviram falar na verdade eterna de Deus. Mas os apegados que têm a mesma verdade de Deus na sua alma, hoje eles vivem essa vida fantasiosa e absolutamente irreal. Vivem uma vida que é uma verdadeira história de ficção, imaginária e utópica. Ao invés de viverem a verdade espiritual, única e real de Deus e da própria alma, continuam a viver de pressuposições, de possibilidades mentais, de sonhos materiais. E tudo isso é uma grande falsidade. Vivem, na verdade, de hipocrisia e de aparência e fingimentos, tudo mentais. Perceba a ignorância em se viver através da mente absolutamente ilusória e mentirosa. E se continuas apegado, ainda não percebe, essa pessoa ainda não percebeu que está vivendo essa vida absolutamente ilusória. Vive sonhando com uma vida boa, mas na realidade só emana sentimentos negativos. E mais, Deus e a alma são imutáveis em todas as suas características, em todas as suas qualidades divinas, absolutamente imutáveis. Mas os apegados vivem a vida mentalmente, absolutamente mutante, de segundo a segundo. Toda hora muda, do quero, não quero, do tem que ser assim, não pode ser assim, da falsa paz para a absoluta negatividade e sofrimento. E isso vai mudando praticamente de segundo a segundo. Por isso vivem na completa indecisão. Os apegados vivem na completa dúvida. Eles são volúveis, na incerteza, vivem instáveis e desequilibrados. Por quê? Pois os apegados sempre criam os dois lados, que é o quero e o não quero. E se você cria o quero e o não quero, você se torna como se fosse uma bola de futebol. A bola de futebol, uma hora ela é chutada pelo quero e outra hora ela é chutada pelo não quero. E a vida se torna exatamente isso. É chutado pelo quero, apegado, e pelo não quero das aversões. E é sempre assim. Por isso que a vida nunca tem paz, nunca tem tranquilidade. E a vida assim... Desculpe. Ela não larga essa bola que é chutada,
de um time para o outro. O time do quero chuta e o time do não quero também chuta. E você, que é essa bola, vive no meio desse jogo de futebol, onde é chutado de todos os lados. Em função do quê? Em função desses queros e não queros apegados, egoístas, materialistas. Elimine o quero, elimine o não quero. Então, ninguém vai te chutar. O time do quero e o time do não quero nunca mais vão te chutar. E mais, Deus e a alma são absolutamente eternos. Mas os apegados estão convictos que a sua vida um dia vai acabar. Que a vida chega a um fim, que pode ser até declarado a morte cerebral, como os muitos acreditam. Os apegados têm tamanha ignorância que têm medo de morrer. Quando o eu, alma, ela tem vida eterna. Se Deus tem vida eterna e nós somos feitos à imagem e semelhança dele, nós também temos vida eterna. E o que é eterno não nasce, o que é eterno não morre. E se é eterno, como pode temer a morte? Por isso, só os apegados temem a morte física, porque eles se identificam com esse eu, ego, eu mental, eu físico. E aí ele passa a temer a morte física, mas ele não é, em absoluto, esse físico, esse corpo, essa mente, essa matéria inferior. E mais, a alma e Deus são as únicas realidades nesse universo inteirinho. Sabe por quê? Porque o universo inteiro ele é formado de coisas criadas pelo Criador. Retire, elimine o mundo criado. Veja o que resta se você eliminar o mundo criado. Só resta a alma e Deus, as únicas realidades eternas nesse universo. E mesmo possuindo essas qualidades divinas e reais, que são opostas ao temporal, ao material, ao mental, os apegados vivem agarrados e submissos, escravizados a esse mundo material, a esse mundo mental. Isso é um absurdo, Tem a natureza divina, mas assumem a natureza inferior mental e material. Isso é um verdadeiro absurdo. E esse absurdo causado pela vida teórica, mental, material, do quero e não quero. Saiba que a própria mente em si é a própria ilusão. Quem vive da mente vive uma vida absolutamente ilusória. A mente, na verdade, ela nem existe. Por quê? Porque nem vida própria ela tem. Ela nasceu do pó e vai retornar ao pó. Tá certo? E ela não tem vida, não tem nem vida própria, ela depende das energias vibracionais divinas que mantém esse corpo funcionando. Então ela depende sim da sua própria alma, que é você. E deixar essa matéria, que nem vida própria tem, dirigir, administrar e comandar a sua vida é um grande erro. Por isso que é um erro absolutamente negativo e chega às vezes até ser trágico. Perceba que a mente ilusória está administrando, comandando e dirigindo o lado igualmente ilusório da vida, o lado mental e material. A mente ilusória só consegue administrar, comandar, dirigir o lado igualmente ilusório, que é o lado mental e material. Será que dá para perceber que essa mente ilusória, material e temporal, vivendo a vida ilusória, material e temporal do seu corpo, essa mente material jamais vai administrar o lado espiritual, que é você. Como a matéria inferior, que nem vida tem, que nem
virtudes tem, pode administrar o seu lado espiritual, que é o você, alma superior, semelhante ao Criador. Por isso que é preciso, sim, se desapegar dessa mente material inferior que nem vida própria tem. Então, essa mente material jamais vai conseguir alcançar o seu lado espiritual. E tudo que você procura nesse mundo, nessa vida, está assim somente e exclusivamente no lado espiritual. Se você procura paz, tranquilidade, felicidade, harmonia, prosperidade merecida, se você procura um destino divino, virtuoso, isso tudo pertence ao mundo espiritual, jamais ao mundo material e muito menos ao mundo mental. Então, ser apegado é o mesmo que dizer que é a matéria conduzindo a vida de forma absolutamente equivocada. Por isso que o desapego é importante. A mente jamais vai te proporcionar a paz verdadeira, a felicidade verdadeira, a sabedoria verdadeira. Por quê? Porque tudo isso pertence ao mundo da nossa alma, da nossa espiritualidade, semelhante ao Criador. Mas a sua alma não é matéria. A sua alma, sim, ela é espiritual, absolutamente divina e real. Deixe de ser mental para você passar a ser real, sábio, divino e espiritualmente semelhante ao Criador. E para você deixar de ser mental, é preciso desapegar. Desapegue-se e prove para si próprio que a sua vida mental e teórica é uma grande farsa, é uma grande ilusão que está conduzindo a sua vida ao nada. E mais, a alma que é sábia e plenamente feliz, ela não é teórica, ela é absolutamente real. Teórico é a sua mente, é a mente absolutamente apegada e ilusória. Desligue-se dessa vida mental, teórica, egoísta, materialista, gananciosa, possessiva, etc, etc. Tem que se desligar. Os queros e não queros são meras teorias ilusórias, mentirosas e ignorantes. Então, não se encha, não encha a sua vida com essas ilusões apegadas, egoístas, porque isso só enfraquece, só negativa e só entristece a vida. Hoje a vida dos apegados é alimentado, a vida é alimentada pelas mentiras do quero e não quero. É como se todos os dias a pessoa se alimentar de veneno, o veneno do egoísmo, da ganância, do apego, e esses venenos não podem levar a uma vida boa e saudável, muito menos feliz e equilibrada. Pense, se você se alimenta a vida com veneno, ela só pode estar doente, miserável, fraca, depressiva, sofrida, ansiosa, etc, etc. Quando, na realidade, o eu, alma, é puro néctar divino, de felicidade e de sabedoria eterna. É isso que nós somos, é isso que devemos assumir. Portanto, não viva a vida teórica, mental e mentirosa do quero e não quero, do apego e da ganância, etc, etc. Por isso, o desapego é vital para fazer revelar a alma divina. E a prática do desapego consiste em simplesmente eliminar os queros da sua mente. Simplesmente assim. Elimine todos os queros. Substitua os seus queros pelas vontades de Deus. Elimine as suas vontades e deixe as vontades de Deus se realizarem na sua vida. Faça o que você tem que fazer mentalmente, materialmente, mas com relação aos resultados, deixe por conta
das vontades de Deus. Simples assim. Então, lembre-se, a eliminação dos apegos é essencial para a vida, porque isso significa a eliminação total de todos os tipos de negatividade, ilusões, sofrimentos mentais e materiais. Acredite ou não, você pode classificar centenas, milhares de negatividades e sofrimentos, mas ela só tem uma única fonte, uma única causa, esse quero apegado. E o desapego é o início da manifestação do eu, alma, superior, divino, sábio, feliz e eterno. Portanto, a única forma de nós divinizarmos a nossa vida, alcançarmos a sabedoria de Deus, é praticando desapego. Portanto, boas práticas sinceras do seu desapego, pratique com fé, com perseverança. Boa sorte a todos. Até a próxima oportunidade. Obrigado.